Márcio Carlomagno, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Dedé, Ulten Aires de Abreu, todos esses que foram investigados ou que têm alguma questão ali pendente, precisam ser afastados preventivamente do clube. O Ulten Aires, no caso que eu menciono, pelo fato dele ser o presidente do Conselho Deliberativo, e por algumas informações que a gente vai buscando, que a gente vai ouvindo aqui e ali, a gente entende ali que está tendo uma articulação política ali, e pessoas que já não deveriam nem estar transitando mais no São Paulo, que estão ali próximas ao Conselho Deliberativo, porque fazem parte ainda, né? Para influenciar decisões ali nessas próximas sindicâncias dentro do clube. O que o clube tem que fazer agora, né? Vai abrir dia 23 aí, na próxima segunda-feira, um fórum para ouvir as argumentações contra Douglas Schwartzman e Mara Casares. E eu já ouvi de algumas pessoas ali internamente que Ulten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, estaria sendo influenciado para que o São Paulo, digamos assim, escolha um bode expiatório, tá? Isso tudo é informação de rádio peão, né? Então eu não posso afirmar que é o que está acontecendo, tá? Mas assim, o que chega para a gente é que o Ulten estaria trabalhando para que encontre-se um bode expiatório, ou seja, um só culpado, no caso talvez Mara Casares, para levar a culpa de tudo, e que outros sejam inocentados na esfera do clube e que possam continuar vivendo no conselho, tomando decisões, participando de decisões importantes. Entre eles aí o Douglas Schwartzman, Márcio Carlomagno, Dedé, e entre outros nomes. Se isso acontecer, cara, isso aí é um tapa de mão aberta na cara de todo torcedor são paulino. É mais um golpe, né? Primeiro porque, assim, qualquer questão que aconteça aí, por exemplo, qualquer manobra política, e eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, porque para mim eu tenho o pé atrás com todo mundo, mas se eles encontrarem ou criarem, ou enfim, criarem algum fato para que o presidente Harry Macis, que afastou Márcio Carlomagno e outros, seja destituído do cargo por algum motivo, o próximo presidente do São Paulo é o Ulten Aires de Abreu, pelas regras lá, até que se convoquem eleições de novo. E aí o Ulten Aires sendo presidente, se ele está sendo influenciado, como falam, né, por essas figuras, a chance desses caras todos voltarem para o clube ela é muito grande. Então, até que seja comprovada na esfera criminal que houve corrupção e que essas pessoas sejam réus e tudo mais, na esfera do clube volta todo mundo. Então, Ana, olha o cenário que a gente pode ter aí no São Paulo enquanto a calmaria no campo está acontecendo. O que está rolando de bastidores? De repente, o bastidor está muito quieto, né? Estava muito quieto. A gente pode ter um cenário, Ana, onde o Ulten seja presidente, aí volta o Márcio Carlomagno, volta o Douglas Schwartzman, a Mara pode ser inocentada lá nas sindicâncias internas do clube, o Dedé volta para o social e fica tudo como era antes. E o grupo do Casares volta ao poder. Você já imaginou uma coisa dessa, Ana? Eu imaginei porque o Douglas, né, lá atrás, com aquele problema todo com a Under Armour e o Jack, ele continuou ali. Então, não me surpreende se eles forem inocentados, mas é um baita de um retrocesso. Porém, como agora tem mais mídia, a torcida tá pressionando muito mais do que da outra vez, eu acho que isso pesa. Eu acho que aí eles não vão ter tanta coragem de fazer um absurdo desse, porque, gente, já era para eles terem sido afastados. Aquele áudio, pelo amor de Deus, foi tipo quase uma confissão, né? Não vou falar que é para não tomar processo, mas, gente, que absurdo. Ai. Fico agoniada. Então, e aí, cara, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque há 10 anos atrás aconteceu algo semelhante, né? Quem relatou a corrupção foi expulso do clube, no caso, Ataíde Gil Guerreiro. O Douglas ficou, anos depois é promovido, cuida de Cotia. A figura do clube.
O Aidar continua no clube, né? Tá lá ainda participando de alguns conselhos. E aí, assim, quem é que para isso, né? A coisa só vai vai aumentando, se alastrando. Então, é o que eu falo aqui há algum tempo. Não é no impeachment do Casares que tem que parar essa pressão da torcida, fiscalização, protestos. Você perguntou, Senna, quem que para isso? A torcida é capaz de parar isso. Somente. Só a torcida é capaz de parar isso. Tem muitas ramificações, né? São muitos anos de aliados de Casares ali, sei lá, 20? Não, 15. Uns 15, pelo menos. É difícil você quebrar essa estrutura. Não, o Casares, ele tá no clube há mais de 20 anos ali, né, se for ver, mas esse grupo político tá há 20 anos ou mais no São Paulo. E aí ele continua no poder, com outros nomes. Porque aí, o que acontece? Amanhã tem eleições, né, no fim do ano. Amanhã que eu digo, no fim do ano. Sim. Aí, quem serão os candidatos? Pessoas desses mesmos grupos. Vão trocar nomes para dar um aspecto que mudou. E aí eu volto naquela discussão da profissionalização do clube, de SAF e tudo mais. Porque, assim, eu não vou achar aqui que e também não vou fazer aqui assessoria ou campanha para A ou B, para ninguém. Mas o São Paulo tem que aproveitar essa janela para fazer uma limpeza e para profissionalizar o clube. Porque se isso não for feito agora, não vai acontecer nunca mais. Esses caras vão voltar para o poder e o São Paulo vai continuar sendo gerido pelos mesmos grupos. Você tira o Casares e põe outro no mesmo lugar, porque ali é só um fantoche. Quem comanda são essas pessoas de bastidores ali, que vão continuar fazendo os contratos ruins que a gente estava falando de Oscar, de Rames, de Daniel Alves e tudo mais, porque eles fizeram isso com São Paulo. Eles triplicaram a dívida do clube. E eles estão aí assim, salivando para voltar para o poder. Então, assim, vários nomes que a gente ouve aí como solução para o futuro, eles são ligados a esses mesmos grupos, porque eles precisam de apoio político, então eles precisam dar amém, beijando a mão de gente que está lá dentro há muito tempo lesando o clube. Se esses caras não forem expurgados da vida do São Paulo por alguma forma, vai continuar tudo a mesma merda. Então, é tudo farinha do mesmo saco, sim, como disse o Daniel aqui no chat. Para mim, é tudo farinha do mesmo saco. Todas as pessoas que estão ali tentando se apresentar como soluções tem algum BO, cara. Então, não dá mais para o São Paulo ser gerido como um clube de bairro, um feudo, que só mudam as figuras que vão para a mídia. Então, seja você de torcida organizada, seja você torcedor comum, sócio-torcedor ou não, você tem que fazer barulho, cara. Você não pode ficar aqui só achando que o problema é o Caleri não fazer gol, é o Luciano fazer birra, é o Crespo fazer alteração errada, demorar para substituir. O problema é muito mais embaixo que isso, é muito mais acima, no caso, né? Então, a gente tenta fomentar aqui no Arquibancada esse tipo de discussão e a gente tenta trazer muita gente para dar opiniões e para levantar debates. A gente falou do Diego Fernandes aqui, que trouxe para um debate, e eu não vou falar que é o caminho, eu não estou convicto de nada disso. Mas, assim, seja ele ou seja outra pessoa, sejam outros mais sérios ou não, mais com credibilidade ou não, enfim, não sei. Mas o São Paulo precisa mudar, cara. É chato ficar falando isso daqui, porque a gente sai da esfera do campo para falar de política, mas enquanto as pessoas do social, preocupadas em voto, decidirem os rumos do clube, são esses senhores aqui que vão definir os rumos do São Paulo e que vão fazer contratos ruins e que vão gerar notícias futuras de corrupção de novo. Porque não muda o sistema está sujo, corrompido, podre, carcomido por dentro. Então, se acontecer, como estão falando nos bastidores, dessa galerinha toda voltar por pressão política, por articulação política, isso é um tapa na cara de cada um dos 20 milhões de torcedores do São Paulo. Mas é um tapa, aquele humilhante na frente da tua família, sabe? Aquele que você não aguenta engolir. É isso que vai acontecer. A gente não pode deixar isso ficar impune. A gente tem que fazer pressão. E torcer para que na esfera criminal
se forem comprovadas as denúncias, que eles virem réus, que eles sejam punidos, presos. Porque não dá para esses caras tratarem o torcedor como idiotas e rirem da nossa cara enquanto eles assinam contratos lá e as coisas vão indo para outros fins que não são os cofres do São Paulo. Comissãozinha, etc. Exato. E, cara, sei, Ana, Renan, sei que ficou longo aqui ficar falando disso, mas é doloroso a gente ter que voltar a tocar nesse ponto no momento que a gente fala assim, pô, o São Paulo tá num momento legal, tá mais leve o ambiente no Morumbi, tá de fato. Que não resolveu, né? Não resolveu. Tem que tocar, porque não resolveu, e acho que quanto mais fica por debaixo do pano, pior fica, porque eles vão ali se articulando, né? Porque é uma rede, a galera toda ali é aliada, e é muito ego, eles estão ali, não pelo São Paulo, mas trabalhando no São Paulo, sabe? É muito... Ai, é triste. Tem que ficar de olho, tem que ficar pressionando, porque se deixar muito quieto, esquece. É isso que eles querem. Só que, assim, eu acho que de 10 anos para trás, que pessoas que fizeram aquilo continuaram dentro do clube, esses episódios agora recentes, eles têm uma repercussão completamente diferente do que teve aquela lá, perante a torcida, impacto na torcida, e dentro do clube, principalmente dentro do clube social e dos conselheiros. Né? Ali não aconteceu nada politicamente. Né? Foram afastados por um tempo, por investigação, voltaram. Dessa vez não, dessa vez foram todos retirados. A princípio, eles querem voltar, mas eles foram retirados pelo conselho, eles já não têm mais respaldo dos sócios. Então, alguns deles, como o Senna falou, ali dentro é muito complicado a articulação política que vai ter para esse ano. Senna, eu não consigo acreditar que não tenha uma pessoa dentro do clube que você fala assim, porra, esse cara merece nosso voto de confiança. Não é possível que todos que entrarem a gente vai ficar com isso na cabeça. É farinha do mesmo saco. Não é possível, velho. Não é possível. Será que não tem uma pessoa que possa fazer um trabalho honesto, ético dentro do clube? Se vai dar certo ou não, do ponto de vista esportivo, se o São Paulo vai ser multicampeão nessa gestão, na gestão seguinte, é uma outra história. Mas pelo menos seja um trabalho honesto, que você veja o relatório financeiro no final do ano, né, do ano anterior, e fala assim, nós fechamos com superávit. Nós ganhamos dinheiro, entre aspas. Não conseguimos o título, mas nós ganhamos dinheiro. Nós não deixamos um rombo dentro do clube. Será que não tem? Porque ali tem muitos empresários, tem muita gente muito bem sucedida no seu, dentro do seu ramo empresarial, né, gerindo as suas empresas. Será que não tem alguém capaz de gerir a receita com as dívidas, os débitos que o São Paulo terá? Não é possível, Senna. Com o mínimo de honestidade e caráter. Será, bicho? É pedir muito? Um trabalho honesto? É pedir muito, pô. Não é que é pedir muito? Todas essas pessoas que falam que amam o São Paulo, que são da arquibancada, que não sei o quê. Será que essas pessoas não vai ter um que não consegue? Porque eu concordo com você, Senna, que a questão da profissionalização, né? Vocês, né? Você e o Gabriel entrevistaram aquele rapaz, o Diego Fernandes e tal. É uma situação que, por incrível que pareça, ainda não é para mim é isso que resolve. Para mim ainda não é. Para mim, no Brasil, tem 2 SAFs com perfis diferentes que deram certo no Brasil, que estão dando certo no Brasil, que é o Bahia e o Red Bull Bragantino. Mais nenhuma. Fala assim, esse é o modelo, é aquele o modelo. Nós estamos falando de um grupo City, que é um grupo mundialmente top, e de uma franquia de bebida energética aí, que, os caras são mas com outro perfil. Não tem a preocupação do título esportivo. No São Paulo, não. Chegar uma SAF, o time vai ser cobrado para ser campeão amanhã. Para atropelar todo mundo amanhã. É diferente. Então, eu não tenho essa convicção ainda. Mas é a mudança, a profissionalização do futebol. Eu vejo uma Barra Funda mais profissional do que era até o fim do ano passado. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. De centralizar o Rui Costa e, em outras questões, o Rafinha
e não ter ninguém não ter nenhum conselheiro lá, como tinha o Belmonte, Chapecó, blá, 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 caras que não entendem de futebol, né? Eu não estou falando aqui que o Rui Costa mas pelo menos é o profissional pago para aquela função. Sim. Essa janela foi muito boa, sinceramente. Então, minimamente profissional, né, Ana? Certo ou você não? Eu estou falando alguma besteira aqui? Não, total. É um embrião de profissionalismo. Isso. Porque até ontem o cara tinha que tirar as decisões dele e baixar a cabeça para pegar o crivo de alguém do clube. Que era isso. Belmonte, que era Nelson, que era não sei quem, Chapecó. Isso é muito amadorismo. Depois o Carlos Magno, o tal do CEO. Você acha que esses caras sabem o que significa a sigla? CEO. Acho que eles nem sabem, eles querem criar. Nem existia. O Casares que criaram essa função, né? Criaram esse cargo de CEO. Porra. É para dar um aspecto de modernidade, de profissionalismo, mas na prática não é igual compliance, não existe. Da mesma forma, tem que ser na onde é o maior patrimônio do clube, que é Cotia. Qual que é o maior patrimônio do clube? Cotia. É ali que está o dinheiro do clube. É ali que está a possibilidade de o clube se fortalecer financeiramente. Ali tem que ter um profissional do mercado da base, que conhece o mercado de base. Eu não quero saber se o cara é São Paulino, eu quero um profissional que saiba gerir aquilo ali. É muito dessas coisas que eu vejo muitas vezes na Europa, e eu tive muito contato. Eu tive contato com o CEO, e isso sim, ele foi CEO do Arsenal. Eu tive muito contato com esse cara. Esse cara foi meu empresário por 8 anos. A forma de gestão dos caras era completamente diferente, só que isso há muito tempo atrás. E eles continuam, os clubes ingleses, os europeus grandes. Cara, o São Paulo não consegue fazer isso? O maior do Brasil não consegue fazer isso? Não consegue ter o mínimo de profissionalismo, tanto no profissional quanto em Cotia? E aí, até fixei aqui no chat um link de um vídeo, porque assim, eu também ficava muito confuso, porque quando a gente fala de SAF, de profissionalismo, as pessoas já imaginam assim, o São Paulo vai ter um dono. Cara, mas tem vários modelos diferentes. A SAF, no caso, é profissionalizar o clube, é você torná-lo um clube empresa. O futebol. Não o clube. Não o clube. Futebol. São Paulo Futebol Clube, né? Não a área social. Mas, de fato, você separa as coisas. E aí, nesse vídeo que eu fixo aqui no chat, o link, eu falo do Bayern de Munique, falo do exemplo do Borussia Dortmund, do Liverpool, né? No Bayern, por exemplo, que todo mundo fala que é o principal modelo, ele em 2011, se eu não me engano, ou 2001, acho que 2011, ele se separa totalmente, é criada uma empresa para gerir o futebol do Bayern de Munique. E os acionistas são Audi, Allianz e Adidas. Olha o peso das empresas que entram no Bayern para investir, para gerir o clube. Mas elas só entram porque elas têm direito a votar e decidir os rumos do clube. O poder do clube, do futebol, ainda é do Bayern. Só que, assim, no vídeo tá melhor explicado lá, vários modelos diferentes. Muita gente não quer escutar a palavra SAF porque acha, não, eu não quero um John Textor mandando no meu clube, eu não preciso disso porque SAF é para time pequeno. Gente, vamos abrir a cabeça. Não é isso. Não é disso que se trata, SAF. Você tem que profissionalizar o São Paulo justamente para que vou tomar cuidado com as palavras, para que essas pessoas não continuem no clube fazendo o que elas bem entendem, e porque alguns são desonestos e outros são incompetentes. Não são desonestos, mas são incompetentes. São pessoas que não servem para estar lá, que não vão saber. Não basta você ser São Paulino. Eu também sou São Paulino, eu não teria a menor capacidade de ser presidente do clube.